Uma das cenas mais lembradas de Game of Thrones é conhecida como o Casamento Vermelho. Este evento ocorre no episódio 9 da terceira temporada. No contexto da série, o Casamento Vermelho é uma armadilha planejada por Walder Frey em aliança com os Lannisters para atrair e exterminar a família Stark durante uma celebração de casamento. Mas e se eu te dissesse que há uma cena muito parecida com essa no contexto da história da Reforma Protestante? Ela é conhecida como o Massacre de São Bartolomeu e foi um ataque surpresa planejado contra os protestantes huguenotes em Paris em 1572. Assim como o Casamento Vermelho de Game of Thrones, o Massacre de São Bartolomeu é marcado pela traição e pela violência, em um contexto de aparente paz e celebração, afinal era um casamento. Em ambos os casos, o evento é lembrado pela brutalidade, pela quebra de confiança e pelo impacto político que teve tanto na ficção quanto na história real. Falarei sobre isso e muito mais neste vídeo daqui a pouquinho. Após a Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero, lá em 1517, a Europa se viu tomada por uma série de conflitos religiosos que iam muito além das questões espirituais e doutrinárias. Esta época foi de grandes mudanças e isso transformou profundamente as estruturas de poder ali na Europa. O rompimento com a Igreja Católica deu origem a diferentes correntes protestantes, como os luteranos lá na Germânia, calvinistas, em especial ali na Suíça, mas também na França, e anglicanos lá na Inglaterra. Isso fragmentou a unidade religiosa que existia até então, desde a antiguidade até este momento. Mas estes novos grupos, mesmo os protestantes, eles não surgiram em um vácuo de poder. Cada um deles se envolvia profundamente com as questões políticas de sua época. Na verdade, os conflitos não se limitaram apenas ao campo das ideias, da religião, da fé, do cristianismo, mas se misturaram de forma intensa com disputas de poder político e territorial. Monarquias católicas, monarquias protestantes, todas entraram em confronto na busca por supremacia, e essa rivalidade entre elas, essa rivalidade se acirrou a tal ponto que o resultado foi guerras religiosas sangrentas em vários lugares, como, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, que devastou o Império Germânico, e as guerras religiosas lá da França. Esses embates não eram apenas questões de fé, como já mencionei, mas também sobre a disputa de hegemonia política e sobre quem controlaria o destino de seus territórios. O cristianismo, que antes parecia ser um elo de unidade, se tornou a linha divisória de muitas dessas batalhas. Na França, o cenário era especialmente complicado. A divisão entre católicos e huguenotes, que era a forma como eram conhecidos os protestantes calvinistas franceses, transformou-se em uma guerra civil que durou várias décadas. Os huguenotes, que seguiam as ideias de João Calvino, começaram a ganhar força, especialmente a partir da década de 1530. Mesmo sendo uma minoria, o seu número e a influência cresciam cada vez mais, e eles então passaram a lutar por mais liberdade religiosa e por direitos civis dentro da França. Essa ascensão foi vista com preocupação pela maioria católica, que olhava para os huguenotes e os enxergava como uma ameaça à unidade religiosa do país e ao seu próprio poder. Estas tensões eclodiram em 1562, quando as guerras efetivamente começaram dentro da França, marcadas por uma série de conflitos intermitentes e extremamente violentos. Esse período de instabilidade e violência se prolongou por quase 40 anos. A monarquia francesa, liderada pela Casa de Valois, enfrentava um grande desafio. Os reis oscilavam entre apoiar os católicos e tentar pacificar os huguenotes, o que muitas vezes gerava ainda mais instabilidade no cenário nacional. A França estava dividida, então, não apenas em termos religiosos, mas também políticos, com facções de ambos os lados buscando apoio dos monarcas e dos outros aliados europeus. Como já apontamos, o momento mais trágico destas guerras religiosas ali na França, e também simbólico do que estava acontecendo, foi o Massacre de São Bartolomeu, que aconteceu especificamente a partir do dia 24 de agosto de 1572, lá em
Paris. Tudo começou por causa do casamento de Margarida de Valois, irmã do rei Carlos IX, com Henrique de Navarra, um dos principais líderes dos huguenotes, ou seja, dos protestantes. Então era um casamento entre uma família católica e uma família protestante. Esse casamento foi planejado como uma tentativa de selar a paz entre os dois grupos, católicos e protestantes, simbolizando a união entre as duas facções em guerra. Muitos líderes huguenotes se reuniram então em Paris para o casamento, vendo nele uma grande chance de reaproximar os dois grupos. No entanto, o clima em Paris era de grande tensão. Aconteceu a cerimônia e logo depois houve um atentado contra Gaspar de Coligny, um dos principais líderes militares dos huguenotes e também conselheiro do rei. O atentado aumentou as tensões e provocou um temor de que os huguenotes pudessem retaliar. Foi então que a rainha Catarina de Médici, mãe de Carlos IX, ela deu o comando para que todos os líderes huguenotes que estavam em Paris para o casamento fossem mortos. O que começou como uma ação contra os líderes específicos dos huguenotes, rapidamente transformou em um verdadeiro banho de sangue. Começaram a caçar huguenotes em tudo quanto é canto. A violência logo se espalhou pelas ruas de Paris e se alastrou para as regiões demais da França. O resultado é a morte de milhares e milhares de huguenotes. Durante dias, a cidade foi palco de massacres, com homens, mulheres e crianças correndo e sendo perseguidos até serem mortos. Não há consenso sobre o número de huguenotes que foram mortos ali, mas as estimativas apontam que foi algo entre 5 mil e 30 mil protestantes calvinistas mortos nos dias logo após o massacre de São Bartolomeu. Então começou com o dia de São Bartolomeu, mas se estendeu por diversos outros dias após o massacre, quando protestantes foram caçados e mortos por turbas enfurecidas de católicos por toda a França. O massacre de São Bartolomeu representou um divisor de águas nas guerras religiosas francesas. A notícia desse massacre se espalhou rapidamente por toda a Europa e provocou reações intensas e divergentes. Para alguns setores da Igreja Católica, especialmente os mais radicais, o massacre foi considerado uma vitória. Lá em Roma, quando as notícias chegaram, houve até mesmo celebrações e procissões em agradecimento pela, entre aspas, purificação da França. Mas para os protestantes, especialmente aqueles em países reformados como a Inglaterra e as regiões protestantes do Império Germânico, o massacre foi um sinal claro de que eles precisavam se proteger militarmente e se fortalecer. Por quê? Porque a qualquer momento algo parecido poderia acontecer com eles também. Essa chacina aprofundou ainda mais o abismo entre católicos e protestantes e gerou um sentimento de desconfiança e de medo que iria perdurar por muito tempo. Agora, uma curiosidade sobre o massacre de São Bartolomeu. O que aconteceu com o rei Henrique de Navarra? Afinal de contas, foi no casamento dele, ou por causa do casamento dele, que essas coisas aconteceram, né? Será que ele foi morto? Afinal, ele era um dos líderes dos huguenotes. Ele não foi morto. O noivo, ele estava no centro das celebrações, mas ele conseguiu escapar da morte, porque ele se converteu, eu vou colocar isso entre aspas, tá? Ele se converteu temporariamente ao catolicismo como uma estratégia para salvar a sua própria vida. Foi uma conversão temporária, isso dá para saber pela história, porque mais tarde ele voltou ao protestantismo e em 1589 ele subiu ao trono da França como Henrique IV. Ele enfrentou muita resistência, mas em 1598 ele conseguiu promulgar o famoso Edito de Nantes, que trouxe certa liberdade religiosa para os protestantes franceses e encerrou formalmente as guerras religiosas ali dentro da França. Estas guerras religiosas, em especial o que aconteceu ali, o massacre de São Bartolomeu, deixaram marcas profundas na história da Europa. O massacre, então, reafirmou aquela percepção dos protestantes de que eles estavam sob contínua ameaça, algo que iria influenciar a história religiosa em outros países, como a Inglaterra, a Alemanha e até mesmo as colônias na América do Norte. A memória destes eventos, então, moldou profundamente a maneira como os grupos protestantes passaram a se organizar
definiu questões significativas na identidade destes grupos protestantes, sempre atentos à necessidade de que eles precisavam defender a sua liberdade de crença. A morte dos huguenotes, então, é um dos episódios mais trágicos da história da Reforma Protestante. E ele nos mostra os riscos da intolerância religiosa e o impacto devastador que a fé pode ter quando usada como instrumento de política e de poder. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Ele é muito importante, pois informa ao YouTube que este vídeo é relevante para outras pessoas. Quero também divulgar para você o meu curso Escatologia Bíblica. Neste curso eu trabalho temas como o que é escatologia, escatologia no Antigo Testamento, escatologia no Novo Testamento e história da escatologia. É um curso totalmente em AD e nele você terá condições de estudar onde você estiver. Um segundo curso é Hermenêutica Bíblica, como ler e interpretar a Bíblia. Vamos trabalhar aqui nesse curso com temas como a interpretação de passagens específicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, regras de interpretação e a história da interpretação. Você pode fazer a sua inscrição pelo link que aparece no comentário deste vídeo. Mas se você estiver assistindo pela televisão ou pelo computador, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí para você e será direcionado rapidamente para a página de inscrição. Aguardo você. Até a próxima, se Deus quiser.